com ele toda a possibilidade de diálogo, de conversação. Falamos para a Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi, para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem sempre uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. E Tenda Fit, avaliação de biorressonância de forma gratuita. O telefone é o 0800 591 4825. Nossos convidados são eles, dupla querida que se forma aqui nas terças-feiras, formada então pelo Ivanir Gasparim, por ordem alfabética. É empresário, enfim, uma das lideranças de Caxias do Sul aí no setor privado. Pablo Carlotto, ele que é professor de carreira, é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. E eu falava com eles sobre vários assuntos e não mencionei que, embora nós tivéssemos deixado uma pré-pauta definida semana passada, em função de eu ter ficado um pouco mexida com o assunto, eu resolvi mudar um pouquinho, se vocês toparem, senão a gente pode abortar a pauta. Tranquilo. Sem problema nenhum. Sejam bem-vindos. Bom dia. Quem manda aqui é a Béblia. Não me dá poder. Ela é tão democrática que ela manda e desmanda. Mandou a pauta, né? Eu passei a semana toda me motivando. Eu contei para vocês que eu fiquei um pouco mexida com o tema, que a gente tinha meio pré-combinado, né? Então, é ruim quando a gente... É que nem tomar decisão ou ir no mercado quando você está com fome. Você acaba que faz coisas que não deveria. Então, eu sempre gosto de... Tá mexido, deixa um pouquinho. Mas se vocês quiserem falar sobre aquele assunto, eu acho que a pauta é para instigar a gente, né? O que deve rolar mesmo é o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente percebe o mundo que está ali. Bom dia, Bébel. Bom dia, Gasparim. Bom dia a todos que nos acompanham. E a todos, um feliz abril. Abril chegou, né? Abril chegou. Gente, só para não ficar pensando que era alguma coisa ruim, não era um assunto legal sobre processos de envelhecimento, mas, enfim, vamos mudar. Hoje a gente pode, é um assunto que não se esgota, a gente pode falar dele sempre que for possível, ele se reedita, né? Mas também Abril traz vários temas interessantes, né? Um deles tem uma data hoje que para mim também é muito cara. Eu acho que como sociedade a gente, por vezes, não fala tanto dela e poderia falar tanto quanto qualquer outra, né? Hoje é Dia Mundial do Autismo. Em Caxias do Sul, na Câmara de Vereadores, hoje recebe um reconhecimento por feitos nessa área a professora Raquel Eli, a mãe da Sofia, né? A Raquel Eli é esposa do Daniel Eli e junto com uma turma que ela fundou o Unitea, que é um movimento todos unidos pelo autismo, né? O TEA é o espectro autista, né? Tudo que cabe dentro desse guarda-chuva. Então, parabéns primeiro à professora Raquel Eli por ter criado esse movimento, por ter mergulhado nessa jornada, primeiro por uma questão pessoal, né? Pela família dela, e num segundo momento por compartilhar conhecimentos, porque a professora Raquel, ela teve a oportunidade de morar fora do país, né? E quando aconteceu da família, enfim, ter o diagnóstico, né, com a filha, ela participou de institutos e organismos internacionais que já estão caminhando nisso com mais desenvolvimento nos estados, lá no Alabama. Enfim, ela trouxe essas formações que ela fez lá, primeiro para si, para cá. Isso é muito legal, né? Isso é um desprendimento, porque precisamos falar disso, né? Eu acho assim, parabéns, principalmente ao Daniel, tá? Eu conheço ele, porque na verdade eu colaborei também na presidente da SIC do primeiro encontro que teve na UX, lá no teatro, toda a equipe da SIC. No congresso, né? No congresso, né? Pessoas, inclusive, internacionais daquele momento. E como é importante, né? Nós estávamos falando antes, né? Antes de iniciar o programa, de cuidar de quem cuida. Ela poderia, até pelo lado financeiro, podia se preocupar com a filha dela e resolver talvez o problema dela particular. Não, tanto ela como a Raquel, como o Daniel, colocaram isso para a sociedade, né? Então, veja como tem pessoas assim, que pensam na sociedade e que eu falo, eles poderiam estar hoje, talvez, ainda morando nos Estados Unidos, né? Mas eles voltam para cá, né? Trabalham a maior empresa de Caxias, praticamente, né? Ele é o diretor da nossa empresa aqui de Caxias, a Randão, mas ele, além de fazer o trabalho diário dele, também ela como professora, se preocupou em fazer uma associação para ajudar não a filha dela, mas ajudar todas aquelas pessoas mais, talvez, vulneráveis, mas também para tirar aquele guarda-chuva, né, de colocar essas crianças, essas pessoas, né, para a luz, né? Vamos lá, não faz muito tempo, né,
que nós escondíamos essas pessoas dentro de casa. Muitas mães, né, muitos pais, a própria sociedade, né? Pessoas com deficiência intelectual que normalmente iam para a PAI, era muito raro. Muito raro. Na verdade, elas ficavam em casa. Estou aqui comparando as limitações, se é que a gente pode chamar, né, os distúrbios, mas trazendo essa questão da inclusão, né, como um todo. Isso. Mas assim, eu acho que é inclusão, mas são pessoas que têm algo diferente de pessoas, né, como que nós dissemos como normais, né? Até as pessoas muito inteligentes, elas são quase que excluídas do grupo de amigos, né? Verdade. Então, assim, parabéns, né? E lembrar, né, que isso a gente não escolhe, né? A gente de repente é escolhido, mas talvez para fazer um trabalho maior, né? Afinal de contas, essas pessoas têm esse dom e que bom, né? Que essas pessoas ajudam a sociedade e também para cobrar o poder público, né? Porque nós precisamos também de ter políticas, né, sociais, políticas de saúde pública, né? Nós precisamos ter isso e cobrar dos órgãos públicos. Afinal de contas, públicos somos nós. Mas destinar recursos para isso. Caso sem recursos fica muito difícil. Tá? Então, e uma coisa importante, Gasparim, que tu trazes é também o papel de nós todos como sociedade, e hoje da imprensa também, de conversar sobre isso, de normalizar. Falar disso, porque quando a gente normaliza, a gente compreende por que às vezes tem um atendimento prioritário, como os atendentes em todos os lugares, em todos os serviços, varejo, enfim, podem também fazer pedagogia. Se a gente sabe como agir, né? E eu só vou contar rapidamente, porque eu até comentei na redação, já faz alguns dias, eu estive numa sapataria em Caxias do Sul, Gasparim, e fui muito longe do meu endereço, porque é uma sapataria que eu gosto muito. Chegando nessa sapataria, eu me deparei com alguém saindo do carro, que também ia para o mesmo endereço, mas estava demorando, e eu não atinei na hora que a demora era porque era uma mãe que estava tirando do carro um filho autista. Por que eu digo que é autista? Porque ele estava com um cordão que o identifica dessa forma. Então, quando a gente olha o cordão, que a gente vê que aquilo está sinalizando, poxa, a gente pode ser muito mais proativo. Só que veja bem, né, como a gente está imaturo ainda, né? E como ela estava demorando, fui indo, né? E fui atendida por primeiro, obviamente, né? Quando ela chegou ali, todo mundo sabe que a pessoa autista, ela às vezes tem dificuldade de ficar esperando. É diferente, não custa priorizar o atendimento. Não custa. Sim. Eu já estava em atendimento. E eu prontamente, como sabia que era uma pessoa autista, né? Fiquei sem saber se eu parava o meu atendimento, coisa e tal. E eu manifestei, disse, olha, tu queres atender essa outra pessoa por primeiro? Eu não tenho pressa nenhuma. E a pessoa, a atendente, muito, não é julgamento nenhum, ela muito simpática que foi, ela disse, não, é rapidinho com a senhora. Mas ela não se atentou, né? E a senhora que estava ali não fez manifestação nenhuma. Por quê? Porque já está acostumada, sabe? Mas não custava nada. Então, o que eu quero dizer, todos nós, eu podia ter sido mais madura, a atendente podia ter sido mais madura, a própria mãe poderia ter dito, não, eu prefiro ser atendida por primeiro, que também não custava nada, sabe? Então, são todos aprendizados novos. Mas aí você falou há pouco, né? A imprensa, a educação, porque muitos de nós ainda não sabemos a função desse cordão, né? É uma coisa nova, né? Eu lembro que foi lançado... Nem se sabe de cordão, né? Nem se sabe, né? Então, assim, vamos começar até mesmo num restaurante, né? Entendeu? Eu vejo... o meu caso também, eu já sou idoso, né? E de vez em quando tu vai na fila de idoso e você vê o desconforto das pessoas. Então, mas que bom, né? Pelo menos eles acham que eu não sou tão velhinho assim, né? Mas assim, brincando e tal. Mas é verdade. Mas eu começar as pessoas pensam assim, ele tá caminhando, tá melhor do que eu. Não, né? Se você analisar esse dia, agora que eu tenho uma neta pequena, né? Mas assim, os próprios restaurantes vão ter que se adaptar muito para essas pessoas começarem a sair de casa, tá? A começar pelos pratos, pelas coisas diferentes. Sabe que chama atenção que o nosso restaurante, mesmo que seja uma cidade grande, não está preparado a embalagem, entendeu? Ou seja, o prato ele é universal para todas pessoas que pegariam o prato, mas se você pensar numa criança, numa pessoa autista, uma pessoa com síndrome de Down, a nossa prataria, a nossa prataria não está preparada para isso. Então, claro que é uma evolução, eu acredito que, inclusive, esse programa ajuda para isso, porque pode ser um diferencial. Deu para entender que você... eu vou lá naquele lugar porque tem um estacionamento diferenciado, as pessoas já me atenderam diferente e, quiçá,
o banheiro é para o meu filho, a prataria que eu falo, o garfo, a faca, porque a faca e o garfo ainda teoricamente é universal, mas as pessoas você pode dar uma faca para as pessoas, sim ou não, eu não sei, mas deu para entender que, mas isso, Pablo, eu acredito muito na evolução. Eu acho que nós estamos aqui na Terra para Secretária de isso. médico, nossa, eu me lembro rapidamente também, hoje eu tô falante, né? Mas eu lembro que quando a minha filha era pequena, a Gasparim, ela tinha 2 médicos que a atendiam, né? E não é um elogio, não é uma crítica a quem não faz, mas é um elogio para quem vai além, sabe? E tinha uma das secretárias do médico, porque ela que definia a agenda do profissional. E às vezes a gente ligava com uma situação qualquer, ela fazia, ela que avaliava o grau, né, de se tinha que ser um encaixe ou não, e ela sempre encaixava, gente. Falava, se tu falasse com o médico, às vezes não, agora tu falasse com ela, Zenaide é o nome dela. Um abraço se ela estiver escutando. Nossa, quantas vidas ela ajudou, quantas famílias ela ajudou, porque ela, não, dá um jeito aqui, faço aqui, vem aqui. E dava tudo certo, sabe? A boa vontade. E eu tô falando da secretária de médico, porque muitas vezes essas famílias também vão e precisa desse olhar. O médico que vai atender não está ali na hora. O profissional de saúde não está ali. Mas quem faz a mediação, o papel tá. E pode, não, dá licença. Pablo, tu pode esperar um pouquinho, o Gasparim não pode, então dá licença, vou antecipar. Por que não, né? Ninguém vai se ofender. Quer dizer, ninguém é forte agora, né? Mas acho que a gente pode amadurecer, né? Eu acredito muito que hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter, nos diferentes lugares que a gente está, onde a gente, digamos, momentaneamente ocupa o espaço, seja no mercado, no shopping, onde for, a gente tem que ter um olhar mais amplo, certo? Esses dias eu estava num restaurante e aí uma mãe com uma criança autista, ela estava incomodada porque tinha só prato raso e a criança só comia com colher. E aí, quando a mãe pediu, né, para o garçom um prato fundo, ele disse assim, aqui não servimos sopa. Certo? E a questão não era a sopa. A questão é de que para usar uma colher num prato raso é muito mais difícil. E ele não tinha ali as habilidades de usar 2 talheres para recolher a comida e comer. Mas eu vejo assim de que hoje nós temos que louvar e agradecer. Por quê? Porque a sociedade está se despertando para isso. Temos muito ainda a que despertar a nossa sensibilidade para todos os tipos, para todas as formas de ser do ser humano. Mas que bom que existem pessoas, assim como que nós citamos no início, né, do programa, né, que se vê numa situação, mas quer ajudar os outros, quer se colocar também para aprender, de repente, com outras pessoas. É aquela necessidade humana, eu digo necessidade, que é congregar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Quem dera a gente pudesse, na nossa sociedade, poder contar com tantas outras pessoas que também despertem para isso. Porque hoje nós temos N situações nas fronteiras humanas, como diz o Papa Francisco, necessitando de acolhida, necessitando da proximidade. E é a proximidade, a cultura do encontro, como diz o Papa Francisco, que nos faz minimizar, não digamos assim, como é que eu vou dizer, o sofrimento em si, porque você vai continuar lutando, vai continuar tal, mas você suaviza, você simplesmente porque o outro está ali contigo, porque você pode, diante de uma dúvida, ligar, ou até mesmo numa madrugada, porque tem mães que passam por isso, Beverly, mães e pais, os pais que assumem casos assim, que bate às vezes na madrugada um desespero de o que eu vou fazer da minha vida, que agora eu terei que cuidar do meu filho, que é desse jeito, olha a expressão, desse jeito para sempre. Ou mesmo, lembrando, agora há pouco eu li uma matéria sobre a mãe daquele ator da Globo que sofreu um acidente, que era filho de um grande comediante, acho que era Silvino, uma coisa assim. E aí ela disse assim, eu cuidei dele por 30 anos e agora me dói muito não poder mais cuidar e terei que passar o cuidado do meu filho com 53 anos para outras pessoas porque eu não consigo mais. Veja bem, tem também aquela mãe, aquele pai, ou aquela, muitas vezes, a avó, o avô que cuida, né, de pessoas assim, e que se sente fragilizado num determinado momento. E organizações como essa, né, da Raquel e do Daniel, pode trazer esse alento, pode trazer esse cuidado. Eu me lembro muito, e comentei até no final de semana com a minha mãe, que eu estive na Páscoa com a minha mãe e com meus irmãos,
de que por muitos anos, saindo do Colégio São Carlos, eu ia até o restaurante onde eu almoçava rapidamente para depois voltar para São Carlos, que eu também trabalhava à tarde e por um bom período também trabalhei à noite na mesma instituição. E eu vi anos a fio uma senhora na parada ali da Feijó, que é na Pinheiro, mas se chama Parada da Feijó, indo em direção à PAI, que é uma outra questão aqui, mas eu gostaria de marcar aqui a minha reflexão sobre a questão do cuidado. Eu fico emocionado quando eu falo isso, porque mães, em especial mães, se doam tanto para cuidar de filhos com N situações, e uma delas é o autismo. E eu fui professor no São Carlos e tive também alunos autistas, e sei muito bem de que em todos os casos o cuidado maior era da mãe. Pais, por gentileza, vocês também são capazes do cuidado. Agora, o que você comentou, eu acho que é bom comemorar as datas, que nem hoje, por exemplo, do autista, mas eu vi que na programação também está o cuidado com o dia do câncer, eu acho que... Na verdade, eu peguei o gancho também abril, tem um monte de datas, né, importantes. Mas né? assim, o que eu vejo, né, eu vejo até, porque a gente chega a uma certa idade e quando a gente abre o jornal, eles perguntam, né, dos conhecidos, né, quem partiu, mas a gente tem que ter cuidado, e eu vejo que às vezes as pessoas têm uma doença tal e ela se retrai e ela abandona a sua vida, e às vezes os amigos não sabem disso, os conhecidos não sabem. Então, até nós já falamos aqui, né, que às vezes a pessoa não quer comentar sobre a doença, não quer, mas essa retração também é ruim para ela mesma, porque às vezes a vida continua. Mas agora, se você se retrair e você deixar de ir em todo lugar que você ia até então, você acaba não tendo mais contato. E eu não sei o que aconteceu com o Pablo. Eu na minha cabeça, olha, ele está estudando, tal, mas não, de repente ele está em casa, recolhido. Então, assim, até um apelo, pessoal, se acontecer alguma coisa, uma doença ou alguma coisa, não retraia. Continue participando da sociedade, etc. É bom principalmente para você, porque o mundo continua aqui fora. Não adianta nós querer romantizar. Não é romantizar. Mas, por exemplo, se eu for lá num futebol toda sábado de tarde, se o Pablo não for mais, alguém vai substituir o lugar. Mas eu não sei se o Pablo... Agora, mesmo não estando bem, é importante o Pablo ir lá. Ele pode não jogar, mas ele pode, quiçá, fazer um churrasquinho para nós, mas depende da integração. E, às vezes, acontece com a pessoa de idade. A pessoa de idade, ao se aposentar... Então, você, há 45 anos, você levanta, faz a sua higiene, faz a barba e vai trabalhar. Tá ok, Pablo? Toda a sua amizade, todo o seu conhecimento, toda a troca de ideias, até mesmo o teu casamento, nasceu desse convívio com essas pessoas. A partir do momento que você se aposenta, você se recolhe e você não tem um público. Deu para entender que você fica sozinho. E eu tenho sempre o exemplo do Fusca velho. O Fusca velho, se você for trabalhar todo dia com o seu Fusca, né, 1960, ele poderá deixar você na mão de vez em quando. Agora, se você deixar esse Fusca um ano parado na garagem, ele não vai pegar, ele não vai mais se levar em algum lugar. Então, as pessoas, esse recolhimento. Então, volto ao que eu comentei há pouco da professora Raquel e do Daniel. As pessoas têm que sair do seu casulo. Caso contrário, a própria sociedade te abandona. Não é que a sociedade abandona, mas é natural. Porque, vamos lá, eu tenho lá uma festa de colônia domingo que vem. Se eu for, eu vou falar com dezenas de pessoas, eu vou cumprimentar, etc. Vou elogiar, vou falar de futebol, vou falar de qualquer coisa. Agora, se eu ficar em casa, ninguém vai me ligar perguntando por que eu não fui na festa. Deu para entender, Bebe? Então, cabe também às pessoas, que todos nós temos problema, tá, Bebe? Não tenha um ser humano que não tenha algum tipo de problema, mas lembrar que o problema ele pode ser maior se você, dependendo do teu comportamento. Então, se você tem lá a mãe, o pai, o tio, que não está muito bem, force-o a continuar indo nos locais. Porque eu lembro do Fusca, né? Se você... Mais do que forçar, acho que é criar estratégias. Criar estratégia. Mas eu vejo assim, gostei da tua fala, mas eu vejo assim, Gasparim, de que
há uma necessidade, e talvez a pandemia, ou até antes, eu diria que lá a queda das torres gêmeas, né, lá no início do milênio, ou a virada do milênio, ela marcou uma mudança, mas algumas mudanças estão muito lentas. E uma delas é você compreender de que seja qual for a tua doença, você não deve partir para o exílio, certo? Você não pode atravessar esse deserto sozinho. E aí se criou, assim, né, Beverly, a questão da câncer de mama, tem outras tantas questões, foram criando-se aos poucos organizações e tal, tudo. Claro que não atinge todo mundo. Não atinge todo mundo, infelizmente, não é universalizante. Está aberto para todos, mas não atinge ainda todos. Mas existe, estão ali, certo? E eu vejo assim, seja no câncer, seja no autismo, seja no síndrome de Down, seja na deficiência visual, o que for. Eu tenho, no presente momento, eu tenho 2 conhecidas minhas que fizeram procedimento nos olhos e as 2 foram do nada para cegueira. Uau. Sabe? Tinham alguma dificuldade né? Enfim. E vão ter que reaprender a vida. Uma delas tem 22 anos de idade. Meu Deus. Entende? Tem que reaprender, passou crises enormes, agora vou perder o namorado, agora vou ter que voltar pro onde eu morava, lá no interior do interior do interior, o que eu faço? Como é que eu vou continuar no trabalho? Não continuo. Então, veja bem, mas é uma cultura nova que nós temos que criar como sociedade, que a pessoa, independente dos seus problemas, das suas questões, seja de endividamento, seja de separação, seja de abandono, seja do que for, você continua sendo um ser social. E que você, ao abdicar disso, perde muita riqueza, porque eu me enriqueço quando eu estou na relação com o outro. Uhum. Eu me enriqueço quando eu participo, quando eu me envolvo, vou no cinema, vou no teatro, vou na praça, sabe? Esses dias alguém até disse assim, eu nem sabia que tinha essa praça em Caxias. Passou por lá e chamou a atenção porque tinha um grupo de pessoas. Eu passo sempre lá. Mas eu disse, como é que tu descobriu? É que eu vi bastante gente lá. O que eles estão fazendo lá? É possível ir na praça? Não é só bandido que vai na praça? Não é só gente que se envolve com droga que vai na praça? Não, tem eventos nas praças, tem vida acontecendo na praça e vamos para as praças, vamos ocupar esses espaços. Eu volto a dizer, nós ainda temos, em pleno 2000, no novo milênio, ainda temos que instaurar novos processos de culturas de viver em sociedade. Não é, aquele restaurante é só para rico, não, aquele shopping é só para rico, aquela igreja é só para almofadinha, não, é para todos, se as portas estão abertas é para todos, e é um espaço que nós temos que ocupar, estando doente ou não. Só vou fechar um pouquinho mais, alguém disse assim, Pablo, tu percebeu que a Catedral de Caxias do Sul é contra os cadeirantes, é contra os que têm dificuldades de andar. Eu disse, sim, e tu conhece a catedral? Eu passo por lá. Eu disse, tu já entrou na catedral, já circulou? Não, então vai lá e tu vai descobrir que existem formas das pessoas cadeirantes, como tu está usando a expressão, para chegarem pela até 18. O altar, para chegarem isso, pela 18. Veja bem, então a gente precisa ocupar os espaços, criar e fazer parte, e se não existe, inaugurar, como a Raquel e o Daniel inauguraram, uma nova cultura. Você não vai transformar toda a cultura, mas aquilo que você puder incidir, o faça. Por quê? Porque cada um de nós, Beverly e Gasparim, vocês são cansados de saber disso, cada um de nós tem um potencial imenso a ser colocado à disposição do universo em si, né? Tem uma coisa que eu gostaria também de mencionar, e isso é uma percepção particular, de tanto acompanhar pautas e falar muito sobre esses assuntos todos ao longo da minha jornada profissional também. Uma das coisas que é tão simples fazer, e eu não sabia também, a gente não vai saber tudo, a gente não precisa saber tudo, né? O cordão esse indica o quê? Ok, se souber, melhor, né? Se você puder facilitar, melhor. Mas talvez a coisa mais fácil a ser feita que todas as pessoas com algum tipo de deficiência mencionam não afaste. Então, se você não quer incluir, o primeiro passo da inclusão é não fazer exclusão. É não excluir. O primeiro passo da inclusão é não excluir. E como que isso começa? Muitas vezes a gente acaba não sendo gentil com os familiares, né? A gente fala muito os pais, porque são normalmente quem acompanha, mas os familiares, de uma forma geral, gerando hostilidade. Para que ser hostil, né? Só isso, sendo empático, já é meio caminho
andado, né? A gente pode não ter o prato fundo no restaurante. O restaurante pode não ser especializado, mas ele pode aprender com isso. Pode aprender. E 2, a pessoa que é empática, às vezes ela pode não ter a solução. Olha, eu não tenho o prato, mas agora eu estou entendendo. E escutar. Pode ser que aquela pessoa vá embora, mas ela foi escutada, ela foi vista, né? Eu canso de ter pessoas que hoje estão espalhadas aí na rua pedindo alguma ajuda nas sinaleiras e etc., nos lugares que a gente passa por aí, alguém vem e pede, né, um troquinho, alguma coisa assim. E eu, às vezes, não tenho, Pablo. Não tenho nem para mim. Não tenho nem para mim. Mas eu sempre paro e escuto. Foi uma coisa que eu aprendi também. Sempre paro e escuto. E às vezes as pessoas me dizem o seguinte: mana, não tem problema. Deus vai prover para nós. Para nós, né? Para nós. Às vezes o que a pessoa está precisando, mais do que... Não que ela não precise do dinheiro, mas mais do que dinheiro, é ser olhada como pessoa, né? Começa por aí. Começa por aí. Na sua dignidade. Eu acho que é ser gente, né? Só isso. Eu acho que a gente discute, mas ser gente. E eu falei semana passada, né? Algumas matérias no colégio, algumas matérias em casa, algumas matérias que a própria religião católica fazia, né? O padre era praticamente um dos maiores professores. E a gente foi esquecendo algumas matérias de ser gente. É isso. É verdade. Eu falava também, né, sobre o humanismo, né? Nós temos que voltar às cartilhas do humanismo, olhar o outro na sua dignidade, bom senso, né? sabe? Mas eu gostaria de relatar mais uma coisinha do autista que eu aprendi como professor de autista, de que você não vai receber o carinho e o afeto dele se você não conquistar esse espaço de carinho e de afeto. Certo? Verdade. Me lembro até de que uma vez uma mãe, né, uma avó dizia assim: eu queria tanto o abraço dele, eu queria tanto o beijo dele, como um neto, todos os outros netos vêm, correm e me abraçam, ele não. Eu sim, porque a gente tem que conquistar esse espaço. E eu me lembro de um autista que o marco da questão, né, do afeto entre eu e ele foi de que eu sentei do lado dele no chão da sala de aula. E aí demorou um pouquinho, dali um pouquinho, ele passou a mão na minha barba. E a partir dali, então, houve o momento do afeto. Eu acho assim de que em todas as relações a gente tem que conquistar, não exigir. Mas assim, eu acho que existe a cultura, existe o jeito de fazer, mas existe a lei. Eu acredito mais na cultura, sabe? Eu acho que a lei, ela devia ser uma consequência. Agora você faz uma lei imposta, né? A lei é quase que imposta, né? É que nem um imposto, é imposto. Mas a cultura, eu acho que tem muito a ver com isso. E tudo que nós falamos até agora, a gente começa a mexer na cultura. Porque, vamos lá, porque nós somos ignorantes. Ignorante no sentido de, se alguém não me ensinar, é exemplo do cordão, né? Do pescoço dessas pessoas. Vamos lá, a gente não aprendeu isso. E isso também é uma coisa nova. Eu lembro que o cordão, ele não tem muitos anos. Eu vi a história dele, né? Se você pegar a história ali, foi um atleta, acho que ele fez isso, né? Então, são coisas que nasceram aos poucos. E quiçá, mas depois nasce outras coisas, né? A gente está falando agora de um simples prato, que é uma coisa simples, né? Mas vamos lá. Né? Mente aberta. A mãe também tem que dizer, olha, meu filho precisa de um prato fundo, não para comer sopa, mas para isso, né? Então, novamente, eu também tenho que me expor, porque não é má intenção do dono do restaurante, como exemplo, tá? Ou do garçom, mas ele também tem que ser... como ele não tem isso em casa ou no seu relacionamento, ele não tem obrigação de saber. Então, sem ofensa nenhuma, né? Então, eu tenho que dizer para o cara, olha, na saída também, na hora de pagar a conta, olha, quiçá, né, na próxima vez eu vou vir de novo aqui, mas por que eu preciso do prato fundo? Não é para comer sopa, é por isso. Puxa vida, vai ser por isso que a gente vai crescer, conhecendo. Aí realmente o dono vai ficar vermelho, eu tenho certeza disso, vai ficar uma situação desconfortável e ele vai pedir até desculpa, olha, eu não sabia disso. Então, não precisamos levar tudo na justiça, como dizem, se não fizer isso eu vou ter... Entendeu? Eu acho que é um crescimento junto, tá? Esse é um defeito da modernidade, estamos problematizando mais do que as coisas são um problema. O problema existe, mas ele tem uma justa medida, às vezes a gente vai para mais ou vai para menos. Mas assim, Bebe, de vez em quando eu faço um descarrego aqui como comerciante. Eu boto meu umbigo no balcão. Você não sabe como é que é difícil o balcão. Vamos lá. Eu já vi assim, de gente conhecida minha, né? Puxa vida, se você vai trocar mercadoria ou devolver,
para me tirar a contranota para a devolução, eu preciso do teu CPF. Tem pessoas que se negam a fazer isso, sabe? Deu para entender, ou seja, eu não sei porquê, aquela história. Pessoal, eu estou pagando. Poxa vida, mas se você está pagando, tudo tem um limite, sabe? Entendeu? Tem pessoas, eu falo com muitos amigos meus agora, também contadores, né? Tem muitos amigos nossos, né, que querem economizar, às vezes, 100 ou 200 reais para fazer o imposto de renda em casa. Mas ligo depois, na última hora, para o Pablo, tu pode conferir esse meu imposto de renda só para verificar que está certo. Mas o Pablo é a vida dele, entendeu? Então, a gente não pode tirar o negócio. É que nem eu entrar no supermercado agora, não, eu vou fazer uma festa para os amigos meus, tu poderia me dar a tua... Não, os amigos são teus, a festa é tua. E no serviço, tá, Bebe? No serviço, a gente ainda não entendeu, e eu vejo o teu caso também, que você faz os trabalhos, que o trabalho que não é produto, ele também tem que ser remunerado. Então, assim, não tenhamos vergonha disso. Mas agora eu queria levantar, assim, eu acho que a Bebe hoje está de parabéns, ela foi tocada, né? E eu achei que os profissionais não fossem tocados, mas ontem ela ajudou a abrir o Recanto da Compaixão, né? Eu acho não Bebe... era para falar que mas tem que falar, isso é assim. pessoal. Mas, assim, pessoal, isso pessoal. aí ajuda também, pessoal. E eu queria falar nesse momento, assim, Beverly, nós estamos no momento de declaração do imposto de renda. Eu sei que o Sérgio Formo faz toda a vida isso. Dados da Receita Federal que nos ajudam as entidades, tá, Beverly? O ano passado poderia ser deixado 33 milhões em Caxias. O que é o imposto de renda? É só dizer o seguinte, 3 ou 6% do meu imposto de renda eu não quero mandar para Brasília. Eu vou deixar em Caxias, para as entidades. Não, tu não vai pagar R$1 a mais. Meu Deus do céu, nós deixamos 3 milhões. De 33 milhões, que é a idade de Cristo, só deixamos 3 milhões. E nós aqui, fim de semana, nós estamos fazendo rifão, nós estamos fazendo festa, nós estamos fazendo coisa para arrecadar dinheiro. Pessoal, fale com o seu contador, tá? Façam essa obra de caridade, só que é uma obra de caridade que não custa R$1 para você. É só falar com o contador. E os contadores, por favor, orientem os seus clientes. Não vai custar R$1 a menos. E nós poderíamos deixar... Vamos botar, se nós deixássemos mais 20 milhões em Caxias. O que nós faríamos, né? Ou seja, botem a mão na consciência, tá? O pessoal que paga imposto de renda, é imposto, é simples. Em vez de você mandar 10 mil reais para Brasília, você vai mandar 9.700, acho que é isso, e 300 reais, vai ser 2 depósitos, e o contador sabe fazer isso, não vai ter problema de nada. Ou seja, as informações que nos passam, via as entidades que eu participo, é da Receita Federal. E a Receita Federal também, os fiscais e tal, eles apoiam, porque não tem problema, porque já no orçamento da União, esses 3 ou 6%, eu não sei bem certo, vai ter que ver com os contadores, já tá no orçamento deles. Mas então, Caxias, principalmente as pessoas que recolhem, que são pessoas, teoricamente, com mais recursos e mais capacidade até intelectual, façam esse esforço sem custo nenhum. Bem colocado. Tá, okay. Gente, eu vou fazer um intervalo, então, bem rapidinho. Na sequência, a gente volta aqui com Tá na Pauta. Abril também é um mês com muitas datas e datas que combinam com a própria história do país. Então, vamos tentar recontar essa história a partir dessas datas. Nós voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h42. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes.
20 graus. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. Abra uma conta no Sicredi, é mais do que cartões, crédito e investimentos, é ter um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Brasil unido contra a dengue. Fique atento aos sintomas. Em caso de febre, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. E em caso de sinais graves da dengue, como dor na barriga e vômitos persistentes, retorne imediatamente para atendimento médico. O óbito por dengue é evitável. Beba muita água. Leve a sua garrafinha ao sair de casa. Saiba mais em gov.br/mosquito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo. Válida só nesta terça, dia 2. Músculo bovino com osso pedaço, R$ 12,90 o quilo no Super Apollo. Paleta bovina com osso pedaço, R$ 16,90 o quilo no Super Apollo. Osso buco bovino pedaço, R$ 19,90 o quilo no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h46, bom dia para você. Programa Tá na Pauta ao vivo. Estamos transmitindo pelo rádio 560M, pelo rádio 79.9 no FM e também live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Aproveitar que eu ensejo e mandar um alôzinho para as várias amigas, fãs do Pablo Brasil afora, que eu sei que escutam pelas redes. Aqui, por ali, fora do Brasil também. Muito legal. Obrigada. Aliás, semana passada o Pablo Gasparim gentilmente me passou, fez uma ponte, né, de uma amiga. Eu fiquei tão feliz, Pablo. É uma amiga lá de bacana. Santos, ela acompanha sempre o programa. Que maravilha, que maravilha. Com 87 anos, a Maria Alice. Sim. E ela é muito generosa nas palavras mesmo dela e tal. Aí ela me mandou e eu disse, não, eu tenho que reenviar para a Beverly. Generosa, um abraço a ela, viu, Maria Alice? Fiquei muito, muito feliz, né? Tão bom quando as pessoas nos veem, né? Nos veem, de falar mas uma expressão que ela usou, assim, né, também sobre o Gasparim e o Pablo, né? No programa, né? Que legal. Eles têm o cuidado de um não ofender o outro. Ah, olha que beleza isso, né, Gasparim? E é fato, são né? Entre os dois e tal. Mas isso é só aqui no palco, né? Depois a gente briga nos corredores e tal. Se pega nos cabelos. Mas é interessante, sim, esse retorno de quem nos escuta, né, daqui e dali, verdade, porque programa de rádio é isso. É aproximar a realidade. E o rádio é uma mídia, gente. Eu posso falar porque eu trabalho há 20 anos em rádio. O rádio é uma das únicas mídias que não dá para você disfarçar. Você pode tentar. E até tem gente que até consegue, Pablo. Até consegue. Não vou dizer que não. Mas, exatamente, por um tempo. Logo se vê quando é a voz. Ela coloca percepções que, se a gente tiver sem ela, a gente consegue dar uma disfarçada. Mas na voz é muito difícil. E até por um tempo, como o Pablo disse. Então, o rádio realmente, ele revela, né? Ele revela. Parabéns, Beto, pelo programa de domingo, né? Das abelhas, né? Tu sabe que eu sou meio metido criador. Eu tenho até
na minha sacada, no meu apartamento, uma caixinha de abelhas sem ferrão, né? E lá na colônia tem umas 3 ou 4 caixas, né? Apaixonante. É mesmo. E, aliás, a abelha sem ferrão, toda a casa de Caxias ou do mundo poderia ter uma caixinha, 2, e nós dobraríamos a produção, principalmente de frutas e de flores, né? Então, ele está falando do parque, né? O Parque Natural São Francisco de Assis, que agora tem um caminho das abelhas. Eu falei com a apicultora que colocou. E, Gasparim, eu fui lá conhecer no dia do lançamento. Sim, e quem patrocinou foi o Jeremias da Teflon, das panelas, né? Da Multiflon. E, aliás, eu apoiei também o livro dessa da Ana Lúcia Schmidt. Isso, né? Ela teve um projeto. E é muito bom, né? Porque educa, né? É verdade. E claro que ela fez um comentário importante, né? Cuidar com as abelhas com ferrão, né? Porque temos que cuidar. Elas fazem um mel muito bom, mas elas machucam, né? Então... É verdade. É muito interessante isso, aliás, e vai ter repercussões no programa Vida de Domingo. Gente, vamos aproveitar aqui o ensejo, né? Falar também sobre as datas. Pablo, eu até pontuei esse assunto, sabendo que tu estarias aqui hoje, porque a história do Brasil, Gasparim, que nos contaram, ela é engraçado isso, né? Ela é diferente para cada etapa para cada geração. A tua geração ouviu uma, isso, a minha ouviu outra, certamente a minha filha, a neta do Gasparim vai escutar outro, porque são abordagens, são perspectivas que conforme o tempo vai maturando também, a gente vai também maturando como sociedade, não é que ela seja equivocada, mas ela tem variações com observações, né? Então, a história do Brasil agora em abril tem Tiradentes, né? Insurreição Mineira, tem o descobrimento do Brasil, né? Entre aspas, tem ali o Dia do Índio, né? Mais uma vez olhando para a questão dos povos originários, tem o Dia do Exército, Gasparim, né? Qual o papel do Exército para um país que não tem guerras, né? Não tem guerras. Quanto tempo nós participamos? Acho que desde a questão do Paraguai, né? Guerras. Mas é que Exército não é só para isso, guerra, né? Óbvio que não. E para prevenir a paz. Exato. Né? Olha aí, já começou o debate, pronto. Hoje no Brasil nós temos a ideia de que a Polícia Federal deve fazer algumas coisas, mas em muitos países é o próprio Exército que faz. Entende? O controle dos portos, aeroportos e a questão das fronteiras e tal, tudo. Em muitos países é o Exército, não é uma Polícia Federal como nós temos aqui no Brasil e tal. Então tem outras tantas funções na questão de calamidades, né? e na questão de infraestrutura, enfim, uma série de questões. Mas o que eu gostaria de ressaltar, Beverly e Gasparim, é de que abril, depois temos setembro também temos um pouquinho lá em novembro e tal, todas essas datas pátrias, eu diria assim, mas elas têm que ser vistas como datas sociais, para que a gente desperte uma consciência e é bom essa dinâmica, Beverly, de que cada geração ressignifique, sabe? Dar um significado diferente, mas não no sentido só da contestação, mas no sentido de buscar equacionar, colocar no lugar certo o que tem que estar no lugar certo. Certo? Então, por exemplo, assim, nós temos que redescobrir ainda muito sobre a questão indígena, certo? Os povos originários. Nós temos que redescobrir ainda muito o papel de uma postura tipo do Tiradentes. O que foi, como foi, que resultado foi dado, e como foi trabalhado essa questão, e por que ainda hoje é decantado o Tiradentes e não tantas outras figuras da pátria brasileira e tal, tudo. A própria descoberta do Brasil, o que significa dizer descoberta, certo? Oficialização, é descoberta mesmo e tal. E é bonito dentro das ciências sociais verificar, Beverly e Gasparim, de que cada geração busca dar um sentido diferente. Busca, digamos assim, redimensionar isso. E a gente tem que ver isso como uma riqueza e não como, agora estão querendo falar mal. Não, agora estão querendo falar bem. Não, agora querem defender. Não. Temos que entender de que é processo que vai acontecer, que sempre vai acontecer, mas o cuidado que a gente tem que ter é de que essa contestação ou essa celebração está pondo no devido lugar que nós queremos como sociedade, ou está apenas enaltecendo, ou não se usa mais essa palavra, mas denegrindo, colocando para baixo, colocando e tal. Temos que revisitar isso. E hoje, dentro de tudo isso, uma delas é o Exército. Temos que entender bem qual é o papel do Exército no Brasil, certo? Antes de falar mal, antes de falar bem, primeiro entenda bem qual é a importância desse segmento da sociedade. E
E outro que eu colocaria como urgentíssimo, ainda é a questão indígena. Agora, Pablo, assim, Beverly, a gente tem que entender, quando é história, tá? Tem a história com E, né? E tem a história. A gente, às vezes, começa a discutir certas decisões ou atitudes. A própria arquitetura, né? Tem que imaginar quais as ferramentas que eu tinha naquele momento para tomar certas decisões. Então, por exemplo, eu já fui diversas vezes para Buenos Aires, tá? Argentina. Quando eu olho aquela arquitetura, aquelas igrejas, aqueles prédios, puxa vida, eu não posso olhar com o conhecimento de agora, com os navios de agora, com a mão de obra, com os andaimes, com o PPCI de agora. Não, eu tenho que imaginar como é que era 120 anos atrás. Eu fui esse dia para Nova Roma, eu digo, aí me dá um choque, né? Puxa vida, mas aqui a gente está reclamando da balsa, da estrada, da ponte e tal. Mas vamos imaginar 100 anos atrás, quando nós jogamos alguns agricultores, alguns colonos, né, naquela região, cara. Como tomaram decisões, como fizeram para construir, como é que eles guardavam o alimento seu, tal do frigideira, o que eles comiam. Então nós temos que entender que a gente não pode refazer a história e a gente tem que respeitar, mesmo que às vezes afete comportamentos atuais. Agora, a gente não pode pegar alguns livros também de alguns autores de 50, 100 anos atrás e tentar arrancar folhas. Por quê? Porque naquele momento, né, é que nem agora, engenheiros de obras concluídas, é fácil, né? Mas eu quero ver você estar lá. E eu sei disso porque eu passei momentos terríveis, foi na época da Covid. Eu e o prefeito Cassina, né, como entidade empresarial, o prefeito como político, como o Ministério Público do nosso lado, a Câmara de Vereadores, numa sala fechada. Cara, as ferramentas naquele momento para aquela decisão eram aquelas. Hoje, talvez, eu tomaria outra decisão, mas naquele momento, as informações, eu tinha aquelas. Então, que bom, né, que a gente possa comemorar e, novamente, Pablo, respeitando. Eu acho que a gente tem que respeitar a coisa. A gente pode até divergir, a gente pode dizer, olha, quiçá, mas naquele momento. Agora, a gente não pode pensar também em reescrever a história. E a gente fala muito em narrativas hoje, ou talvez em fake news, etc. Vivemos também um momento no mundo todo, né? No mundo todo hoje, a contestação, né? Infelizmente, nós estamos às portas, talvez, de uma terceira guerra mundial. Entendeu? A gente fala tanto em preocupações, talvez, da natureza, etc. E, ao mesmo tempo, a gente, como ser humano, a gente não evoluiu nesse ponto. Ou seja, a gente tinha a Primeira Guerra Mundial, se dizia que nunca teríamos a Segunda. Que nós, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, se jurava que não teríamos mais guerras. E aí teve a Guerra Fria. Mas e temos tudo, mas não é só assim. Sim. E outra, nós não temos final e assim, nos preocupa, sabe? Como se você começar a pensar desse lado, realmente é triste isso. Mas eu acho que as datas comemorativas, nós começamos a falar há pouco da Unitea, mas são obras e que tem que pensar que naquele momento, aquelas pessoas que estavam envolvidas, de alguma forma, eu sempre acredito que fizeram pelo bem. Vamos lá. Mesmo que tenha feito alguma coisa, vamos pensar lá, o pai antigamente deu lá um tapa no filho ou alguma coisa, naquele momento, o melhor que ele tinha que fazer, acredito eu, era aquilo. Mas, talvez mude com o passar do tempo, mas nunca as pessoas, né, principalmente as de bem, desejam mal para o outro. É que nem um professor. A pergunta que eu faço, ao rodar um aluno, ele está fazendo bem ou mal? E outra, vamos evoluir um pouco. Quem roda, por exemplo, eu já tive contestação na Universidade de Caxias, alunos meus que eu tive que rodar por falta e veio reclamar. Quem rodou o aluno? Foi ele que se rodou ou foi o professor? Se existe uma regra, a regra tem que ser respeitada. Eu simplesmente cumpri a regra. Agora, se eu não cumprisse a regra, eu estaria fazendo bem ou mal para esse aluno que não foi na aula? A pergunta que fica é essa no ar. Tá certo. Gente, pasmem, 11h57 e meio. Pablo, para encerrar. Para encerrar. Quanto a falar sobre isso, né? É, bastante. Mas para encerrar, então, entre tanto que poderia ser dito, dizer para a gente, hoje de manhã alguém dizia assim,
Você já pensou de que a estação é 3 meses, mas só tem 2 meses cheio? É verdade. E já estamos no primeiro. E a gente deve aproveitar esses momentos, né, de troca de estação e datas festivas e celebrativas e datas que remetem que a gente possa ter uma consciência maior, quer pessoal, quer coletiva, que a gente aproveite a fazer algo que é isso. Respeite processos. Rupturas não agregam. Processos nos ajudam a transformar. Os seus e os dos outros. Bem bacana. Pablo, só para não deixar quicando a bola aqui, né? Mandar um alôzinho para a Salete, que diz, nossa, que programa bom, cheio de assuntos interessantes. A Maria Bernardi, também lá da Terceira Légua, mandou um bom dia pra gente. Aqui um videozinho sobre as abelhas que ela tem ali. E só para lembrar a todos, né? Abril é um mês de muitas datas, né? Para não deixar sem a informação. 21 de abril, dia de Tiradentes, né? Depois tem ali, lembrado, o dia do Exército Brasileiro e do Hino Nacional Brasileiro em abril. No dia 22, então, o descobrimento do Brasil. Temos o dia do índio, tem o dia do livro infantil, o dia do combate ao câncer em abril e também outras datas relevantes, como, por exemplo, em abril, o dia do jovem, né? E também o dia do jornalista. São datas que a gente faz toda uma costura, né? É bastante. Bastante datas. Abril está cheio de oportunidades. Que viva abril, né? Obrigada, Gasparim, pela presença. Eu que agradeço, lembro a você, então, a contribuinte que tem poder de renda a pagar, fale com o seu contador. Contador, por favor, fale com o seu cliente. Vamos ajudar a Caxias do Sul, não só Caxias do Sul, mas para toda a nossa comunidade. Obrigadão, um abraço a todos. Obrigada, Pablo. Um abraço, obrigado. Olha que sucinto. Que sucinto esse homem. Já tinha me dado espaço para fechar. Muito obrigada. Eu até ia falar que meu irmão tem o hábito de cultivar, de cuidar, não de abelha com ferrão, sem ferrão, mas há muito tempo, mirim. Alguém conhece? Sim, abelha mirim. sem ferrão. É uma abelhinha pequenininha, assim, sem ferrão. É aquela que parece uma formiguinha? Então ele é mole palho, como é que é? Moliponicultor. E aí, por ano, ele abstrai o mel, né, desse mirim e a mãe reserva uma quantia para cada filho. Não é mole, é meliponicultor. Isso aí. Meliponicultor. Olha que bonito, hein? Que gesto bonito. Gente, a gente vai fechando o programa, então, de hoje. Na sequência, vem aí a mensagem Um Olhar Diferente, depois o No Ponto.